Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Forense. Aqui que está falando com você é o Antônio. E hoje neste vídeo falaremos sobre o artigo 2º da Constituição Federal. O artigo 2º ele diz o seguinte: artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas para aí um pouquinho. São poderes da União. Como assim são poderes da União? Se lá no parágrafo único do artigo 1º está escrito todo o poder emana do povo, e aqui são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, parece ter alguma coisa errada aqui. E realmente é isso que acontece. Por quê? Porque o poder, ele emana do povo. Quem tem poder é o povo, como está escrito lá no parágrafo único do artigo 1º. Aqui no artigo 2º, poderes da União, nada mais significa que... Não vai pensar que os legisladores, o pessoal do executivo e judiciário têm algum poder. Não, eles são apenas nossos representantes. Por quê? Porque é o seguinte, isso não é poder. Poder, como eu já disse, ele é de titularidade do povo e emana do povo. Aqui são apenas funções do Estado, ok? E assim são divididos entre legislar, fazer gerenciamento, que é o caso do executivo, e julgar, que é o caso do judiciário. Porém, tem um pequeno detalhe aqui nessa história, porque cada um desses poderes eles têm suas funções típicas e funções atípicas. Por exemplo, a função típica do legislativo é propor leis e, muito importante, às vezes as pessoas esquecem desse segunda função típica do poder legislativo, que é qual? Fiscalizar. Muito bem, mas ele vai fiscalizar quem? Ele vai fiscalizar os atos do presidente da República. E as funções atípicas do legislativo quais são? São se auto-administrar, afinal é um poder independente, como independente não vai permitir que um outro poder, por exemplo, faça a sua administração. Então, ele mesmo tem que se administrar. E a segunda função atípica do legislativo é a função de julgar. E novamente aqui ele vai julgar o presidente no caso do presidente cometer crimes de responsabilidade. E nesse caso, quem vai julgar o presidente é o Senado Federal. Muito bem. O Poder Executivo também tem as mesmas coisas. Tem as funções típicas e as funções atípicas. As funções típicas do Poder Executivo é gerenciar, administrar. E as funções atípicas é legislar. Sim, o Poder Executivo ele legisla quando? Quando, por exemplo, ele manda uma medida provisória para o Congresso. E outra função atípica do Poder Executivo é uma função que afeta muita gente aqui no Brasil. Você até pode não estar ligando uma coisa com a outra. Então, eu vou dizer, a função típica do poder, ou melhor, a função atípica do Poder Executivo é a função de julgar. Mas quem é que ele vai julgar? Ele vai julgar você. Exatamente, você que cometeu uma multa, que incorreu num erro no trânsito e daí gerou uma multa. Ele vai julgar a sua multa, se ela é procedente ou ela é improcedente, tá certo? E por último, nós temos o poder judiciário, que a função dele é julgar, ou seja, eliminar os problemas existentes entre as pessoas. Ele vai dizer com base na legislação se você está com a razão ou não, em qualquer caso que chega a ele. E a outra função
só que é uma função atípica do Poder Judiciário, é a função de se auto-administrar, a mesma coisa que ocorre com o Legislativo. E também tem o poder de legislar. Não estou falando do trabalho que os nossos juízes do Supremo lá estão fazendo em tentar substituir o poder legislativo. Não é essa a função que eu estou falando de legislar. A função que o poder executivo tem de legislar é simplesmente legislar as normas internas das suas próprias casas, dos seus próprios departamentos, tá certo? Então essa foi uma explicação rápida do artigo 2º da Constituição Federal. Por enquanto, eu te agradeço por ter ficado conosco até aqui. E não esqueça que, surgindo alguma dúvida, deixe nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, dar aquele like. Então nós terminamos aqui esse vídeo. Muito obrigado e até outro vídeo. Tchau!